Queremos trabalhar algumas funções do banco de dados e utilizaremos como exemplo um outro banco. Este banco ele se chama livraria e ele possui as seguintes tabelas: cliente, compra, editora e livro. Bom, então vamos lá. Na tabela livro, temos as seguintes colunas: ISBN, título, autor, quantidade, a chave da editora, chave estrangeira, e o preço. Vamos fazer uma seleção imaginando que há vários autores repetidos na tabela livro, mas nós não queremos que estes autores apareçam de forma repetida. Então, como faríamos essa seleção? Primeiro, utilizaríamos o select, como sempre, e aí a palavra reservada distinct. Distinct significa distinto. E o que nós queremos que seja distinto nessa seleção é o autor. Então, select distinct autor from livro, que é o nome da tabela. Vamos ver o resultado. Bom, aqui nós temos 5 resultados e nenhum deles é repetido, ok? Então, pensamos agora que seria interessante fazer uma seleção da forma inversa. Eu quero saber o nome de todos os autores, inclusive aqueles que aparecem de forma repetida. Como fazer essa seleção? Iremos fazer um select all, que significa todos, autor from livro. Então, estou pedindo para selecionar all, todos os registros de autor da tabela livro. Vamos executar. Aqui já temos um resultado bem diferente. Nós podemos ver que o nome J.K. Rowling ele aparece repetido 1, 2, 3, 4 vezes e Clarice Lispector aparece repetindo 2 vezes. Por que isso acontece? Porque elas aparecem na tabela, elas possuem registro na tabela livro mais de uma vez. E como nós pedimos que a seleção fosse all, então ela retorna o resultado repetido também. Ok? Bem, seguindo, no vídeo da semana passada, nós vimos como fazer uma soma de valores de uma tabela, de uma coluna, né? Então, vamos imaginar que nós queremos saber qual é a soma do preço de todos os livros da tabela, mas nós queremos que seja feito um arredondamento de valores. E esse arredondamento, ele vai arredondar para apenas uma casa após a vírgula, porque é assim que a gente deseja o resultado. Então, para construir esta seleção, nós temos que colocar o select, e aí precisamos colocar a função round, que significa arredondar. Entre parênteses, nós precisamos dizer o que será arredondado. Então, o que será arredondado é a soma, e aí, entre parênteses, precisamos dizer a soma do quê? É a soma do preço, essa coluna aqui. Fecha parênteses, coloco uma vírgula e eu digo quantas casas eu quero após a vírgula. Neste caso, eu quero apenas uma casa, mas poderia ser um outro número. Fecho parênteses e digo de que tabela. No nosso caso, from livro. Vejamos o resultado. Bom, a soma de valores de preço dos livros é de 353,4, R$ 353,40. Ok? Agora, vejamos como é que a gente faz para concatenar os resultados. Imagine que você quer fazer uma consulta e que retorne o título e o preço de cada livro registrado na tabela livro, mas como se fosse uma frase. Então, para isso, nós precisamos utilizar a função concat. Então, temos select, o concat, que é para concatenar estes valores, e aí dizemos o que precisa ser concatenado nessa seleção. Nesse caso, é o título, vírgula, eu posso colocar aqui
um varchar ou um valor em string, eu coloquei aqui custa. Note que eu coloquei aqui um espaço antes e um espaço depois, vírgula, preço. Título e preço são nomes das minhas colunas, o custa não, e é por isso que ele está em aspas, correto? Bom, aí dizemos de qual tabela? From livro. E aí temos este resultado aqui. Ele está me dizendo que Harry Potter e a Câmara Secreta custa R$ 38,90. Harry Potter e a Câmara Secreta é um valor da coluna título. O custa é este custa que está aqui dentro do conquete e aparece aqui, e R$ 38,90 faz parte do registro da coluna preço. Ok? E aí, terminando a aula de hoje, temos também como fazer um conquete utilizando o as, que significa como. Eu quero que este resultado ele venha numa coluna escrita livros e não conquete, título, custa, preço, que é como aparece aqui. Então, utilizando o as, eu digo como eu quero que este resultado seja retornado. Eu quero que ele seja retornado com o nome livros. Eu repeti aqui a estrutura da seleção, coloquei o as, livros, from, livro. Vejamos agora o resultado. Observe que o resultado continua concatenado, da mesma forma que na seleção anterior. Harry Potter e a Câmara Secreta custa R$ 38,90 e todos os demais resultados. E aqui, no nome da coluna, ao invés de aparecer o conquete, título, custa, preço, aparece o nome livros, que é este nome que eu coloquei logo após o as. Eu disse como é que era para concatenar e como era para dar o nome na coluna do resultado. Por isso eu utilizei o as. Bom, é isso. Espero que tenha gostado e até a próxima.